Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e tô aqui no canal com mais um vídeo pra gente falar sobre saúde mental. Se você ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever no canal. Se fizer sentido, deixa um joinha e me ajude, por favor, porque assim, além de continuar gravando vídeos, eu posso fazer com que esses vídeos cheguem a pessoas que precisam aí de um direcionamento, que precisam cuidar da sua saúde mental e que muitas vezes não têm acesso a um protocolo de psicoterapia. Lembrando que nenhum vídeo pode substituir um processo de psicoterapia, mas mesmo assim pode te direcionar, pode te ajudar a ficar um pouco mais tranquilo, a ter um pouco mais de acesso. Então se inscreve no canal porque assim você já tem a notificação de toda segunda-feira, toda quinta-feira, quando vem um vídeo novo, para você não se esquecer. E também porque às vezes eu coloco um vídeo ou outro à parte aqui em outros dias aleatórios e aí você já recebe a notificação. Então vamos lá pro vídeo? O assunto que eu quero trazer aqui hoje para vocês é sobre abuso psicológico. Muitas pessoas ainda não sabem sobre o que é uma violência psicológica, o que é um abuso psicológico, porque muitas vezes acontece de uma forma muito sutil em que as pessoas não conseguem perceber. Em contrapartida, isso pode acontecer de uma maneira muito brusca, de uma maneira muito pesada, né? Levando a insultos, xingamentos, fazendo com que a pessoa se sinta mal, fazendo com que a pessoa seja menosprezada, que ela entre num ar de frustração e humilhação, né? E muitas vezes está atrelado também a chantagens emocionais, manipulações, fazendo com que o indivíduo se sinta muito mal e vá perdendo sua essência, vá se perdendo dentro do seu contexto, dentro dos seus valores. Então, esse tipo de violência tem a intenção de fragilizar o estado emocional e psicológico da vítima, fazendo com que ela realmente não tenha discernimento se o que ela está fazendo é errado ou certo. Muitas vezes essas pessoas já estão dentro de uma relação, seja de trabalho ou mais comum de relacionamento afetivo, e isso faz com que elas acreditem no que o outro está dizendo. E aí, para tudo que eu tenho aqui, uma coisa muito séria para dizer para vocês. Esse tipo de ação ela é comumente mascarada como se fosse um ciúme, como se fosse um excesso de cuidado, um temperamento forte. Ou até mesmo um desentendimento, alguma coisa que o seu parceiro não gostou, ele fica tentando justificar o injustificável. E justamente por essas interpretações errôneas, o agressor ele tende a sempre se safar, enquanto a vítima fica cada vez mais vulnerável diante desse contexto. Outra característica normal desse tipo de violência é que ela acontece de forma gradual. Então começa com uma crítica aqui, uma crítica lá. Quando você vê, você está sendo xingado todos os dias, fazendo com que sua autoestima fique lá embaixo. E você acaba até perdendo a percepção do certo e do errado, do que é real e do que não é. Você começa a se confundir diante das situações que estão ao teu redor. Então é bem complicado porque você vai vendo isso acontecer e não consegue se dar conta do quanto isso está sendo tóxico para você, até porque você já está ali dentro daquela relação e isso acaba se intensificando cada vez mais. Então, dentro de uma violência psicológica, o agressor ele começa de uma forma muito sutil, dizendo que não gosta de alguma coisa ou não gosta de alguma ação, de alguma atitude, e depois ele vai intensificando, fazendo com que isso fique apontamentos muito sérios. E a vítima, ela entra numa autodepreciação, porque ela está dependente desse agressor e ela acredita que tudo que ele está falando é correto, que tudo que ele está dizendo para ela realmente faz sentido. E ela se coloca naquela bolha por uma dependência emocional. Então eu trouxe aqui para vocês algumas dicas para que você perceba se você está vivendo uma violência psicológica e às vezes não está percebendo. E a primeira delas é ameaças. Às vezes o agressor ele vai ameaçar tirar algo que você gosta muito, te proibir de fazer alguma coisa, ameaçar contar alguma coisa que é um segredo teu para uma amiga, para um familiar, algo que não deveria sair entre vocês, ameaça terminar o relacionamento se você não fizer algo que ele gostaria que você fizesse, ameaça ir embora de casa. Então ele está o tempo todo fazendo com que você tenha medo de perdê-lo. O segundo ponto é a humilhação. Esse tipo de pessoa vai tentar fazer com que você se sinta muito mal para que ele consiga se enaltecer em cima de você. Então é normal que ele te xingue, ele te critique, ele te humilhe, tanto publicamente quanto na relação a dois. Às vezes em processos mais íntimos, em que está só vocês numa relação amorosa, mas também quando vocês estão em público, ele tenta te deixar lá embaixo como se você não valesse basicamente nada. Outro ponto é a manipulação. Gente, isso é muito comum porque ele vai te manipular para você fazer exatamente o que ele quer, da forma que ele quer,
e para que você se sinta cada vez mais dependente dele, porque uma vez que ele tem acesso a você, ele vai te agredir de diversas formas e você sempre vai ficar com medo de se defender. Então é bem importante que você não perca a real noção da realidade, que você não se perca dentro dos contextos que ele está te trazendo, para que você não se perca de quem você é. Então fique atento aos sinais, cuidado com manipulação, porque isso é muito comum e é extremamente traço de perfis narcisistas. O isolamento social é outro ponto bastante relevante dentro desse contexto, porque junto com tudo que vem vivendo, esse manipulador, né, esse agressor, ele vai fazer com que você se afaste dos seus amigos, dos seus familiares, se afaste do trabalho, se afaste de tudo que é importante para você, para que ele tenha controle sobre a sua vida, para que você não busque ajuda, para que você não tenha uma rede de apoio. Quanto menos pessoas estiverem ao teu redor para poder te ajudar, mais ele vai conseguir ter você na palma da mão dele e poder fazer você de marionete, fazer com que você se sinta dependente dele. Limitações é um outro ponto bastante importante. Ele te limita a sair, ele te limita a ter amigos, ele te limita nas postagens das redes sociais, ele limita o que você usa, ele limita o que você come com medo que você engorde, ele te limita em tudo aquilo que você gosta de fazer. Então cuidado, isso não é amor, isso não é zelo, isso significa que ele de alguma forma tá sendo de forma muito escancarada abusivo psicologicamente para você. E o último ponto que eu quero trazer aqui é a questão de distorcer os fatos, e isso cabe muito dentro do gaslight, que é um tipo de distorção em que a vítima não sabe o que é realidade ou não. E se você quiser saber mais sobre esse tema, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando somente sobre isso, porque tem muito assunto para falar dentro dessa dinâmica. Mas isso faz também com que você se perca dentro daquilo que você está vivendo, você começa a ter imaginação, não sabe se aquilo é verdade ou não, ele te chama de louca, e aí você começa a viver uma situação de muita euforia, de muita ansiedade, porque você não sabe o que está acontecendo contigo, você começa a se tornar uma pessoa instável, não consegue ter certeza das suas emoções. E aí, eu quero te apresentar algumas consequências da violência psicológica, o que isso pode causar em você. O primeiro ponto é a baixa da sua autoestima, a falta de amor próprio, a autopercepção negativa, você só consegue olhar defeitos em si mesma, o afastamento de pessoas que você gosta, muitas vezes gera uma ansiedade, te causa uma crise de pânico, às vezes você entra até numa depressão. Então tudo isso vai fazendo com que você se torne dependente de uma pessoa, não veja tudo isso que está acontecendo com você, acredita que o que os outros estão falando é errado e começa a julgar as pessoas que querem te ajudar, e você se torna uma bolha dentro do seu próprio mundo com o seu parceiro. Isso pode acontecer em vários âmbitos da vida, até mesmo com trabalhos, mas principalmente dentro de relacionamentos afetivos. E se esse é o caso, eu quero te dizer, procure uma rede de apoio, procure sua família, procure amigos, pessoas que vão te acolher e vão te ajudar a sair no meio disso, que vão te trazer a realidade, te fazer pensar, mudar o foco daquilo que está te fazendo tão mal. E é indispensável que você procure ajuda psicológica, porque esse profissional te ajudará no autoconhecimento, irá te acolher, irá desenvolver suas cognições, desenvolver novos comportamentos, desenvolver pensamentos reais e mudar pensamentos disfuncionais. Então ele vai te ajudar na sua capacidade de raciocínio, de desenvolver sua inteligência emocional, para que você consiga ser mais leve, para que você consiga entender tudo o que aconteceu e mudar coisas que poderiam estar acontecendo no seu momento atual ou previamente, né, no futuro aí que estaria por vir. Então, gente, procure ajuda. E se você quiser, tem os meus contatos aqui embaixo, não deixe de me chamar, eu estou à disposição para tirar várias dúvidas de vocês, e eu vejo vocês em breve no próximo vídeo.